transformadas. Programa IVT Gospel News. Maravilha, maravilha! Bom dia, bom dia! Bom dia! Hoje, dia 12, segunda-feira, feriado nacional, e nós estamos aqui na IVT Gospel News. E estamos aqui. Repita, Marcelinho. Que horas são? 11 horas e 9 minutos. E nós vamos passar aqui um clipe, né, um reprise de domingo, de ontem, né, o meu filho Júnior tocando. Então, e logo estaremos voltando. E hoje nós vamos continuar a série sobre orar em línguas. Libera o poder de Deus. Nós vamos falar sobre 6 evidências, né, da manifestação do poder de Deus através da prática da oração em línguas. Então você não pode sair desse canal. Compartilhe e vamos juntos nessa fé. Maravilha? Então vamos chamar aí o nosso DJ para soltar a música. E temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está. Se atentamente ouvir a voz de Deus e os mandamentos seus e obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações, por onde eu passar. Eu não correrei atrás das bênçãos, sei que elas vão me alcançar. E aonde eu colocar a planta dos meus pés, sei que a sua bênção chegará. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito
bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Bendito serei na terra, bendito serei quando eu profetizar. Sei que a minha voz será a voz de Deus. Bendito serei no campo, bendito serei por onde eu passar, onde eu tocar, abençoado será quando eu obedecer a sua voz. Aleluia, graças a Deus. Você me pergunta quem sou, aonde estou, pra onde vou. Sou nascido de Deus. Estou no centro de sua vontade. O vento sopra aonde quer. Assim sou eu. Sou eu, assim sou eu, sou eu. Em muitas coisas você acreditou, viveu num mundo de ilusões. Depositou sua fé em homens que não podem responder tuas orações. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você. Acredite, o sol, a terra e o mar foram feitos pra você, pra você. Vem sentir o poder, vem conhecer os segredos quem te projetou com amor, de corpo, alma e espírito, elo de vida com o Criador.
nós somos frutos dos sonhos de Deus, de Deus, de Deus, de Deus. Maravilha, maravilha. Esse daí é o Brother Júnior, né? O meu filho ministrou aí domingo, né? Foi muita bênção. Todos os domingos às 9 horas da manhã. E de segunda a sexta, das 11 a meio-dia aproximadamente, é o IVT Gospel News. E hoje, feriado, estamos aqui, né, para trazer aí uma mensagem de fé e esperança para o teu coração. E nós estamos abordando o tema sobre orar em línguas. Orar em línguas libera o poder de Deus. Libera o poder de Deus. Na série número 3, né? Hoje. Então vamos continuar. Hoje nós vamos falar sobre 5 evidências do poder de Deus. Falou. Opa, saiu aqui o áudio. 5 evidências. Então nós vamos na primeira aqui, vamos lá. Na vida dos apóstolos. Então nós estamos meditando nos Atos dos Apóstolos. Após ele ser batizado com fogo e com o Espírito Santo, foi aquilo que o Senhor Jesus prometeu, né? João batizava com água. Ele falou: João batiza com água, mas eu vos batizo com fogo e com o Espírito Santo. Então é nessa fé que nós estamos, crendo nas Escrituras. A igreja foi com fogo. Então ela foi inaugurada com fogo e com o Espírito Santo. Atos capítulo 6, verso 12. Verso 2. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos a mesa. Aí você diz para mim: Edivaldo, aonde está vendo a evidência do poder de Deus aí? Na sabedoria que Deus deu para os apóstolos, na administração do corpo de Cristo, através do Espírito Santo. Então, eles valorizaram o poder de Deus e a palavra, o batismo de fogo, o tempo de oração, e não deixou que Satanás dominasse eles no ativismo, em outra atividade fora do foco. Então eles sabiam qual era a missão. Então eles tinham o objetivo em fazer tudo de acordo com aquele que criou os céus e a terra. Então eu consigo enxergar aqui a ciência de Deus sobre a vida deles, na organização da igreja viva. Então eles não passaram por nenhum treinamento humano, mas eles foram guiados pelo Espírito Santo, pelo poder de Deus. Então, aqui uma das evidências, número 1. Segunda evidência, vamos lá. Que já está dentro dessa pauta, né? Ele convocou a multidão dos discípulos, multidão. Então já era muitos discípulos, não era poucos discípulos. Eles estavam em 120 no dia do batismo. Então a multiplicação dos discípulos é a evidência do poder de Deus. Na primeira ministração do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteram a Cristo. E nós olhamos para o primeiro Pentecoste, considerado pelos judeus, que foi no Monte Sinai, com Moisés, quando ele viu a sarça ardente. É ali que os judeus consideram o Pentecoste. Mas naquele dia morreram 3.000 pessoas. Agora no segundo Pentecoste, que nós consideramos o primeiro Pentecoste da igreja, foram salvos 3.000 almas. Então a salvação chegou na terra, a graça de Deus. Então essa é a evidência. Segunda, a visão, o discernimento
deles perseverar na oração e no ministério da palavra. Se nós não tivermos o discernimento espiritual, nós vamos sair da direção de Deus, do foco, do objetivo da igreja, que é a salvação de almas, é o batismo com fogo, é os dons do Espírito Santo em evidência. Quantas pessoas, eles até se formam numa faculdade, faz uma faculdade de teologia, mas depois eles saem do foco. O ministério da oração é abandonado, o ministério da palavra é abandonado, entendeu? Então, os apóstolos tiveram esse discernimento. Não vamos servir à mesa, não vamos fazer outra atividade a não ser a oração e o ministério da palavra. No capítulo 6, versículo 5, ele diz: e este parecer contentou a toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então os homens que os apóstolos elegiam como o diácono para uma atividade espiritual, eles tinham que ser batizados com fogo e com o Espírito Santo. Eles tinham que orar no Espírito Santo, eles tinham que ter comunhão com o Espírito Santo. Então, quando os apóstolos perseveraram na oração, mas na oração do sobrenatural, a oração que não vem da mente humana, a oração que vem do Espírito, eles se entregaram totalmente ao Espírito Santo. O próprio apóstolo diz que nós não sabemos orar como convém, mas o Espírito Santo ora por nós com gemidos inexprimíveis. Então, após ele ser batizado com fogo, e esse fogo foi incendiando todos aqueles que vinham chegando, a todos aqueles que chegavam a eles eram incendiados por este fogo, e eles eram batizados com o Espírito Santo, e recebiam o dom de línguas, e os demais dons. Mas o primeiro dom, a manifestação, no dia de Pentecoste, foram vistas sobre eles línguas repartidas como de fogo. Foi o batismo com fogo, que Jesus disse: João batizou com água, eu vos batizo com fogo. Nós não podemos perder o foco. Muitas vezes as pessoas estão preocupadas: quem vai ser o anticristo? Quem é que vai sentar no trono? Quando é que vai ter a marca da besta? Olha a vacina. E começam, né? Isso já faz muito tempo. Eu me lembro que lá atrás, há 28 anos atrás, o povo falava que o Bill Gates era o anticristo. E depois falava que eram outras pessoas e deixa para lá. Entendeu? E olha, vai estar se cumprindo aqui o Apocalipse. Daniel está se cumprindo. É muito bom a gente saber o que está acontecendo na terra, mas a igreja não pode perder o foco. O foco nosso não é anticristo. O foco nosso não é saber se a nova era está expandindo, crescendo. O foco nosso é o que diz as Escrituras para a igreja. Para a igreja, para você, para mim, para todos aqueles que hão de chegar a Cristo. O alvo, o objetivo é obedecer a Cristo. E ele diz, através do seu Espírito, lá atrás em Joel: assim diz o Senhor: nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Então, o que nós temos que ficar focado é ser cheio do Espírito Santo, e que outras pessoas venham ser tocadas por este fogo, que elas sejam incendiadas, assim como foi no tempo da igreja primitiva. Eles focaram na deusa Diana, na deusa Afrodite, na mitologia grega. Não, eles focaram no Espírito Santo. Eles pregavam Cristo, a ressurreição dos mortos. Aquele que crê em Cristo tem a vida eterna. E eles eram cheios do Espírito Santo, porque este é o objetivo do Espírito Santo,
é te encher da sua graça, do seu poder, da sua sabedoria, liberar na tua vida os dons espirituais, para que você viva pensando nas coisas de cima, não na terra. O diabo quer que você fique preocupado em descobrir quem vai ser o anticristo. O que está acontecendo? Olha, Jesus está voltando. Muito bem, é bênção. Mas o foco é você ter comunhão com o Espírito Santo, para que você possa ser um vaso que venha liberar o poder de Deus na terra. Os apóstolos, eles oravam em línguas, e após eles orar em línguas, que eles foram incendiados com o Espírito Santo, eles passaram a ser pessoas que transformavam vidas. Numa única ministração do apóstolo Pedro, 3.000 almas se converteram, aceitaram a Jesus. Não precisaram de passar por nenhuma terapia, não precisaram passar nenhuma triagem para ser batizado. Eles nasciam de novo, recebiam o Espírito Santo, os demônios saíam da vida deles, e eles se batizavam, e multiplicavam o número de discípulos que falavam: não, apóstolo, eu quero servir a mesa, eu quero ser útil, eu quero dons, os dons, esses dons tão lindos que o Espírito Santo tem. Então, na multiplicação do número de pessoas convertidas, não teve ensinamento de apologia, apologético, para estudar as religiões que existiam, pré-existente antes de Cristo. Não fizeram nada disso. Eles pregavam a Cristo, e o povo nascia de novo, da água do Espírito, porque eles eram cheios de letra. Não, Monte Sinai ficou lá no Monte Sinai com Moisés. Agora é a graça, é a virtude, é o poder. Então eles tinham discernimento, visão espiritual. Então, quando eles viram que as coisas desta terra, o servir à mesa, que era necessário, mas estava tomando o tempo da oração em línguas, aleluia, eu vou dizer uma verdade. Eles falaram: não, Satanás, vocês não vão me pegar, vamos separar, entendeu? Vamos separar pessoas para servir à mesa, e nós vamos perseverar na oração e na palavra. Então este parecer contentou toda a multidão, e elegeram Estevão, homem cheio do que? Fé, e do que mais? Do Espírito Santo. Ele orava em línguas, hora após hora. Felipe orava em línguas, Procório orava em línguas. Sabe por que eu falo que eles oravam em línguas? Que eles receberam o batismo com o Espírito Santo com fogo? Porque a evidência na vida das pessoas que oram em línguas continuamente, 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 8 horas, a evidência do Espírito Santo é notório. E daqueles que não oram, é notório também. Não que fazemos acepção, mas nós vemos esta realidade. Estevão, cheio do Espírito Santo, primeiro mártir da igreja, um homem cheio de amor, cheio de compaixão no coração, ao ponto de olhar para aqueles que o apedrejavam e dizer: Pai, perdoa porque eles não sabem o que fazem. Então eles eram cheios de amor, cheios de graça. Isso é o cristianismo. Não é o cristianismo, entendeu, das armas carnais. Não, é do amor. Aleluia, o amor que supera todas as coisas. E ele viu o céu aberto. Interessante que ele não viu uma janela no céu, nem uma porta. Ele viu o céu aberto. Jesus rasgou o céu para nós. E Jesus se colocou de pé para receber Estevão no dia do seu martírio, o dia que ele foi morto, apedrejado. Mas ele era o quê? Cheio do Espírito Santo. Felipe, outro que deixou a marca, teve um monte de sinais, de prodígios, maravilha na vida dele. Ele foi transladado de um lugar para outro, sem helicóptero, sem avião, pelo poder de Deus. É loucura, é loucura. Quem ora em línguas, aleluia, eu falei: é loucura, Edivaldo. O povo pensa que você é louco, Edivaldo. Eu falei: eu sei, é a Bíblia. Aí pensava que Paulo era louco também. Mas eu vou viver a loucura de Deus, que é muito mais sábia do que a loucura do mundo. A oração em línguas é para quem crê. Os sinais é para quem crê.
Não é para quem não crê. Os incrédulos não vão herdar o reino de Deus. É para quem crê. Aleluia. Ninguém é obrigado a crer em Jesus Cristo. Quando eu creio em Jesus Cristo, eu creio no que ele disse. João batizou com água e eu vos batizo com fogo. Tem muitas pessoas batizadas com fogo. Entendeu? Muitas pessoas batizadas com fogo. Muitas. Aleluia. E muitas delas ainda não falam em línguas. Meu pai era batizado com fogo e era batizado com o Espírito Santo, tinha o dom de língua, mas ele não falava em língua. Mas ele é cheio do Espírito Santo, cheio da glória de Deus. Mas agora nós estamos falando para aqueles que querem ser útil no reino de Deus, pregar a palavra, louvar a Deus, que querem sair ministrando a palavra. Para que você libere o poder de Deus, você precisa do fogo e do batismo com os dons do Espírito Santo. Então este foi o parecer dos apóstolos. Este foi o sinal. Olhou para Estevão, cheio do Espírito Santo. Olhou para Filipe, cheio do Espírito Santo. Olhou para Procório, cheio do Espírito Santo. Para Nicanor, Timão, Parmenas, Nicolau, prosélito de Antioquia. Vamos avançando. Outro sinal do poder de Deus, outra evidência do poder de Deus na igreja primitiva. Atos 6, 7. E crescia a palavra de Deus em Jerusalém, e se multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte do sacerdote obedecia à fé. Muitos sacerdotes que não cria que Jesus era o Messias, que não cria, e muitos sacerdotes até que ajudou a crucificar Jesus, participou da reunião do Sinédrio, se converteram. Grande parte do sacerdote obedecia à fé, eram batizados com fogo e com o Espírito Santo. Este é a evidência do poder de Deus na vida dos apóstolos. Este é o objetivo do Espírito Santo aqui na face da terra, liberar o seu poder. E como vamos liberar? Quando nós buscamos, porque aquele que busca encontra, e aquele que pede recebe. E quantas pessoas estão clamando por poder? Deus, me dá poder, eu preciso de poder, eu preciso de unção. Você tem o Espírito Santo na tua vida, você tem o Espírito da onipresença, da onisciência, você tem o Espírito poderoso, o Espírito Santo. Abra a tua boca, deixa Ele interceder por você, por sua família, por sua casa, por seu bairro, por sua cidade, por sua nação, através da oração em línguas. Porque quando você dá liberdade para o Espírito Santo orar por você, é a oração perfeita, é a oração que o diabo não entende. Agora eu posso orar no meu intelecto, no meu entendimento, mas a minha oração é limitada. Se eu passar 1 hora orando na minha mente humana, logo eu começo a repetir as mesmas palavras. E Jesus disse que não tem prazer em oração repetitiva. Mas eu posso passar 3 horas orando em línguas sem repetir, e o Espírito Santo vai estar intercedendo por mim, por minha família, e por muitas pessoas que eu não conheço, mas que vou conhecer. E nós vamos ver a evidência do poder de Deus na nossa vida aqui na terra. Assim como nós vimos a evidência do poder de Deus na vida dos apóstolos. Crescia a palavra de Deus em Jerusalém. Por que crescia a palavra de Deus em Jerusalém? Porque os apóstolos oravam em línguas e meditavam na palavra, e quando eles abriam a boca, eles falavam com intrepidez e autoridade e convicção, porque eles falavam daquilo que eles criam e falavam aquilo que eles praticavam. Essa é a realidade. Mas não é apenas receber o batismo com o Espírito Santo e orar em línguas na hora que eu me emociono. Tem pessoas que para orar em línguas tem que dar um terremoto, aí fala, esse é do Espírito. Mas se ele orar assim, casualmente, estou orando na carne,
Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo seria derramado sobre a carne. Não diz que o Espírito Santo ia ser derramado sobre o anjo, ou quando nós fomos transformados em corpo imortal. Diz que seria derramado sobre a carne do pecador. Do pecador, o Espírito Santo veio para operar no coração do homem pecador arrependido, que quer viver na graça, não no pecado. Então ele passa a ter comunhão com o Espírito Santo, comunhão com a palavra. Então a palavra de Deus, crescia a palavra. Não estava crescendo uma denominação que os apóstolos fundaram. Não, estava crescendo algum objeto que os apóstolos pegaram como um ponto de fé. Não tinha isso. Crescia a palavra de Deus, a palavra. Então, eles tinham prazer nas escrituras. Então crescia o número de pessoas que tinha prazer em pegar o livro do profeta Isaías e meditar. Crescia o número de pessoas que pegavam o livro de Jeremias e começavam a meditar, porque não tinha Mateus, Marcos, Lucas, João, não tinha Atos, não tinha Romanos, 1 Coríntios, 2 Coríntios, aí vai até Apocalipse, não tinha. Eles tinham prazer de pregar as escrituras e deixar com que o Espírito Santo desse discernimento para eles. É interessante que a igreja se multiplicava. E Paulo, depois que Paulo converteu aqui, ainda ele não tinha convertido, o apóstolo Pedro também, que começaram a fazer as obras missionárias, né? Eles pregavam a palavra, e as pessoas eram batizadas com fogo e com o Espírito Santo, e depois não via mais. Paulo, ele mandava carta, através de cartas, as cartas paulinas. Nós estamos ali, né, para Corinto, né, para Tessalonicense, entendeu? Então presta bem atenção. Aquelas pessoas, elas passavam a ter comunhão com o Espírito Santo, e quando elas oravam em línguas, elas eram edificadas. Havia nelas um crescimento espiritual. Elas não precisavam de estudar a religião, né, da mitologia grega, a estudar sobre quando foi que começou a adoração a Diana, quando foi que começou a adoração a Deus Bacos. Não, eles queriam o Espírito Santo. Eles queriam o Espírito Santo e a palavra, e se multiplicava. Então a fé deles era na palavra. Os apóstolos colocou o foco, a fé, na palavra e na oração, para que eles tivessem esse discernimento deste tesouro maravilhoso que é a palavra e a oração do Espírito Santo. Quem que deu para eles? Quem que revelou para eles? Não foi a carne nem o sangue, mas foi o Espírito Santo. Eles pregavam com autoridade e com poder, e o poder de Deus era liberado, e os sinais, não só de cura, não só de libertação, mas os sinais de transformação de vidas. Pessoas magos, os magos traziam seus livros de magia para ser queimado e queria seguir Jesus. Sinais de transformação, de poder, sinais de transformação de vidas, sem passar por nenhuma terapia humana. É o poder de Deus, o Evangelho. Por isso que Jesus disse: erreis por não conhecer as Escrituras, e nem o poder de Deus, porque o poder de Deus está nas Escrituras. Aleluia. Então o poder de Deus está na palavra, e a palavra revelada pelo Espírito Santo. E como eles teriam a revelação da palavra, se eles não tivessem comunhão com o autor da vida, o inspirador dos profetas e dos apóstolos, Espírito Santo? Nenhuma profecia veio de inspiração humana, ela veio do Espírito Santo. Na vida de Jeremias, Isaías, Amós, de todos os profetas menores e maiores, o único Espírito inspirou as Escrituras, por isso não tem contradição. Então vamos lá, vamos avançar. Vamos para o capítulo 6, verso 8. E Estevão, cheio de fé e de poder. Aí que está as evidências
as evidências do poder de Deus através da oração em línguas. Estevão era cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Isso só aconteceu após o batismo de fogo. Isso só aconteceu depois do dons de línguas. Línguas repartidas como de fogo sobre a cabeça deles. E os sinais começaram a acontecer. O japonês começou a falar em português, sem nunca ter ido a uma escola. O brasileiro começou a falar em aramaico, sem nunca ter estudado aramaico. Isto é maravilhas. Mas antes desse sinal de que não foi interpretação de línguas, isso não foi interpretação de línguas. Isso, a Bíblia fala claramente, cada um falava o seu idioma. Ah, não, ele está falando em línguas e o japonês estava entendendo na língua dele. Não, não foi isso. Não foi isso. A palavra diz bem claro que estava línguas repartidas como de fogo. A língua que não fala a homens, mas fala a Deus. Paulo depois ele dá um estudo sobre isso. Ele diz que é línguas que não fala a homens. Então não torce a palavra não. Ele fala aquilo que não é não. Quando a pessoa fala em línguas, ele vai falar uma linguagem que não é para homens. Então não é alemão, não é japonês, não é português, não é espanhol, não é italiano, não. É língua que não fala homens. Essa língua, a interpretação pelo próprio Espírito, pelo dom que Paulo diz de interpretar as línguas. Aleluia. Mas, nesta série que nós estamos aqui, na terceira, o objetivo é despertar em você, aleluia, é você mesmo, que tem um monte de falha. Ah, eu tenho um monte de falha. Eu vou batizar com o Espírito Santo, mas faz muito tempo que eu não falo. Quando eu vou querer orar, que eu sinto, sabe, aquela presença, que eu vou falar em línguas, aí vem na minha mente os meus pecados, aí vem na minha mente os meus defeitos. Não é para você que na tua mente vê os teus defeitos, tem os teus pecados, você que se considera uma pessoa cheia de falha, é para você que o Espírito Santo veio. Porque para os perfeitos, eles não precisam do Espírito Santo, eles nem creem nos dons de línguas. Eles falam que Atos 2 foi para o passado, eles são muito perfeitos, entendeu? Então eles não precisam. A Bíblia diz que Jesus não veio para o justo, para o perfeito, ele veio para o pecador, está entendendo? Ele veio para o pecador. É para você mesmo, é para mim, é para nós. Eu preciso de orar em línguas todos os dias. Eu preciso ser edificado no meu espírito todos os dias. Eu preciso ser modelado na Bíblia através do caráter de Cristo. O meu caráter, a minha vida tem que ser todo dia lapidado, está entendendo? Porque a Bíblia diz que o crente é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando até chegar o dia perfeito. Então você não crê em Jesus Cristo e já é perfeito. Então quando vier na tua mente os teus pecados, as tuas falhas, teus pecados confessados, arrependidos, e o diabo continua jogando na tua mente, aí fala para você que você vai ter que fazer uma terapia. Aqui no Atos dos Apóstolos não tinha terapia não. Mulher com 7 demônios, Maria Madalena, saiu o capeta dela no poder de Deus, e ela foi transformada, se transformou em missionária. Aleluia! Uma samaritana também chegou lá cheio de espírito de adultério, a mulher que vivia na vida com vários homens. Jesus deu água viva para ela, e ela nasceu de novo e saiu já pregando a palavra. Isto é o evangelho, isto é a igreja. Se nós perder o foco do evangelho e ficar preocupado quem vai ser o anticristo, olha os Illuminati, Illuminati. Nós estamos cheios do Espírito Santo, querido. Nem Illuminati, nem capeta, nem Lúcifer, nem isso ou aquilo, nova era, ou adorador do capeta. Não tem que preocupar com isso não. Eles vão se converter, a maioria, em nome de Jesus, se nós como igreja tivermos o foco, oração e palavra. Aqueles que ministram o evangelho têm que estar no foco
oração e palavra, porque quando nós oramos, os diáconos são cheios do Espírito Santo, e eles recebem de Deus a recompensa. Estevão não ficou no foco ali junto com os apóstolos, oração e palavra, ainda que eles buscavam. Eu creio que ele montava no camelo deles, andando pelas estradas, longas viagens, orando em línguas. E os apóstolos lá, na intercessão e na oração. E quando era a hora de Deus operar na vida do diácono, eles operavam da mesma forma que operou na vida dos apóstolos: sinais, prodígios e maravilha. Estevão deu tanto prejuízo para o diabo, tanto prejuízo, que eles falaram: vão matar ele, porque esse garoto é muito, ele está acabando, ele está libertando muita vida. Mas eu vou dizer uma coisa para você: foi propósito de Deus ele ser o primeiro mártir, foi o propósito de Deus, tudo está na mão de Deus. Ele não perdeu, ele ganhou, aleluia. Mas ele era cheio do poder de Deus, ele era batizado com fogo, aleluia, e orava no Espírito Santo, porque ele era cheio de fé. Quando nós oramos no Espírito Santo, nós somos edificados. O apóstolo Paulo diz que aquele que ora em línguas não fala aos homens, mas fala a Deus. Ele diz: aquele que ora em línguas estranha, língua estranha que não aos outros, ele edifica-se a si mesmo. E quando eu sou edificado, eu passo a ser cheio de fé, aleluia. E automaticamente o poder da palavra de Deus que sai da boca de um homem com fé, ela responde por si mesmo. A palavra responde por si mesmo. A palavra, quando é lançada, ela responde por si mesmo. Estevão, quando falava a palavra, a própria palavra, ela responde por si mesmo, e os milagres aconteciam. Então, você que está comigo nesta hora, nesta manhã, dia 12, 11 horas e 51 minutos, segunda-feira, você é uma bênção de Deus. Eu desafio você a confrontar esse diabo que confronta você quando você vai orar em línguas, te apontando os teus defeitos, te apontando as tuas falhas, e falando que esse negócio de ficar 1 hora orando em línguas, e você não precisa de orar alto não, viu? Baixinho, vai orando em línguas baixinho, vai 1 hora, vai o tanto que você, e vai aumentando. Sabe, a oração no Espírito é como um exercício físico. Quando você vai na academia, vai lá primeiro devagarzinho, vai aumentando, e quando você vê, você está forte ali fisicamente, orando no Espírito. Eu pensava que tinha que orar alto, eu pensava que tinha que trocar as amidas no lugar. Aí eu aprendi com muitos homens de Deus, com o pastor David Robertson, e outros homens de Deus que eu aprendi, Texidor, e quem mais? O Paul Inchou, são homens que oram no Espírito Santo, e quando eu já estava orando, mas eu não conseguia orar longo tempo, porque eu orava muito alto, está entendendo? Não precisa, você tem apenas que balbuciar, aleluia, e eu não tenho que ficar me exibindo, porque eu oro em línguas, vim aqui dar uma de espiritual. É errado se eu orar em línguas aqui, não é, mas aqui eu tenho que orar em línguas quando o Espírito Santo me dá uma palavra profética, está entendendo? Que o Espírito dá o discernimento, e eu oro em línguas, alguém vai interpretar, aí sim vai edificar. Mas o que eu estou falando nesta manhã é aquilo que eu orei em línguas e veio no meu espírito a tão grande revelação para o despertamento da igreja, o foco, aleluia, para ficar no foco que os apóstolos ficaram, está entendendo? Muitas igrejas, muitos homens de Deus, mulheres de Deus, eles oram em línguas, mas oram um pouco, oram um pouquinho, na hora que está orando e pronto, não sabe, está entendendo? Como eu também não sabia, que eu podia orar 1 hora, 2 horas, só em línguas, 3 horas,
Quando eu vi o pastor falar que ele ora 60% das orações dele em línguas e 40% no idioma dele, eu falei, eu quero também. Eu quero também. Aleluia, eu quero ser transformado. Porque a oração em línguas transforma a nossa vida. Ela nos edifica. Ela nos mostra o verdadeiro tesouro que Deus tem para nós. Então, você tem o Espírito Santo e não fala em línguas, não foi batizado com fogo, clama ao Senhor que Ele te batiza com o Espírito Santo e com fogo. Minha oração é que quando eu esteja falando aqui, você seja batizado com fogo e com o Espírito Santo. Muitas vezes as pessoas são batizadas com fogo e vai dormir e acorda orando em línguas. Que negócio é esse? Eu tinha tanto desejo de orar em línguas, que quando eu comecei a orar em línguas, eu tinha que segurar minha boca, porque eu não conseguia falar no meu idioma. Eu abri a boca e já falava em línguas. Está entendendo? Foi lá numa conferência que eu fui, em Brasília, 1985, aproximadamente, quando veio Jimmy Swaggart em Brasília. Ele esteve em Brasília, e antes dele pregou o saudoso pastor Valdir Bíssigo, e depois à noite pregou o pastor Idecaso Takayama, e ele falava assim, fala em línguas em nome de Jesus, e pisa na cabeça do diabo. E eu fui batizado com o Espírito Santo, depois não consegui, lá em Rio Preto, depois não conseguia orar em língua, falar em línguas mais. Quando eu ia falar em línguas, vinha na minha mente assim, você está na carne, cuidado, você está na carne. Eu não conseguia, eu fiquei travado. Deus me levou para Brasília, chegou lá em Brasília, parecia que o Takayama estava sentado na minha frente, falando assim, pisa na cabeça do diabo, fala em línguas em nome de Jesus. Olha, a chaleira, como dizia o irmão, saudoso irmão, a chaleira ferveu, a água e a tampa caiu. E ali eu comecei a falar em línguas que o irmão que estava sentado na minha frente teve que sair, entendeu? Porque eu fiquei tão emocionado. E tem pessoas que não ficam, porque não tem um desejo, né? Aí eu aprendi que eu tinha que controlar, que eu tinha que orar no Espírito Santo, mas eu tinha domínio sobre a oração em línguas. Porque nós não somos possessos pelo Espírito Santo e entramos em transe e saímos do corpo. Não, isso aí quem faz isso é o diabo. Está entendendo? Por isso que o apóstolo disse, se eu estiver num culto, o pastor está pregando, eu não posso começar a orar em línguas alto, atrapalhando o pregador. Cada um cala-se e ouve o pregador pregar. Mas eu aprendi que no meu quarto eu posso passar 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, orando no Espírito. Orando no Espírito. Aleluia. Então, nós estamos meditando nas Escrituras e trazendo a evidência do poder de Deus. Eu quero essas evidências do poder de Deus na minha vida e no ministério. Eu tenho contemplado muita glória de Deus. Não vou contar aqui para exaltação, entendeu? Deus sabe de tudo e eu sei quem é o Espírito Santo. Mas eu quero dizer para você, aleluia, que está ouvindo pela primeira vez, você que está crendo na palavra, você que não vai em nenhuma igreja, você que não sabe nem o que é aceitar Jesus, mas você está crendo em Jesus Cristo, crendo na palavra, porque essa palavra é de Jesus. A oração em línguas, o batismo com o Espírito Santo, é palavra de Jesus. Jesus disse, João batizou com água, eu batizo com fogo. Então, esta é a evidência. Fique em Jerusalém, até que seja revestido de poder. E tem muitas pessoas que estão com o poder e não sabem como usar. Não sabem como usar. E aí muitas pessoas estão inventando outras coisas, que não está na Bíblia, e começam a fazer. Não está na Bíblia. Vamos no que está na palavra. Eu quero esta evidência. Eu quero que o servidor do Facebook pegue fogo, pelo poder do Espírito, não pelo poder da carne, não pelo poder da acusação, da condenação, mas pelo poder da graça de Deus, que salva e liberta. Eu quero dizer para você que é acusado dia e noite pelo diabo,
muitas pessoas, querido, estão sendo acusadas de noite pelos seus pecados, e muitas vezes seus pecados já confessados. Então, se você não se arrependeu dos seus pecados, e sabe que realmente você está, você se arrependa e Deus te perdoa. E escreve o teu nome no livro da vida. Aleluia. Agora presta atenção. Se nós direcionamos as pessoas a Cristo, se nós direcionamos as pessoas ao Espírito Santo, essas pessoas que vão se voltar para o Espírito Santo, aleluia, elas vão para o céu ou vão ficar na terra? Quando nós direcionamos as pessoas para uma denominação, quando nós levamos uma pessoa a crer em nós, nos idolatrar, nós não estamos preparando um povo para ir para o céu. Mas quando nós estamos falando, olha, é o Espírito Santo, é a palavra, é Jesus, Ele é o caminho, Ele é a verdade, e o caminho é esse, o batismo com fogo e o dom de línguas. Este é o foco que nós estamos nesta manhã ministrando. Com o fogo, o inimigo vai pensar 2 vezes chegar perto de você, 2 vezes, aleluia, porque este fogo, aleluia, só faz bem para nós, amém? Para ele não. Então, você não pode sair desta visão. Orar em línguas libera o poder de Deus. Então eu quero liberar o poder de Deus no Facebook, eu quero liberar o poder de Deus no YouTube, eu quero liberar o poder de Deus no Twitter, eu quero liberar o poder de Deus em nome de Jesus. Vou orar em línguas, hora após hora, dia após dia, e já faz 35 anos que eu venho nessa caminhada. Não ore em línguas para obter alguma coisa dessa terra. Então, primeira evidência que nós vimos, multidão de discípulos seguindo os apóstolos, tá? Segunda, eles perseveraram na oração e na palavra. Terceiro, vamos lá. Terceiro, eles escolheram os diáconos, homens e mulheres, cheios do Espírito Santo, homens que eram batizados com fogo e com dons de línguas. Eles eram cheios do Espírito Santo. Vamos lá. Quarto sinal da evidência do poder de Deus. Crescia a palavra de Deus. Então, crescia a palavra. Não crescia o objeto. Ainda que alguém pegava o avental deles lá, o lenço, não foi propagado isso. Não foi o método que eles colocaram para nós seguir. Crescia a palavra em Jerusalém, tá? E multiplicava muito o número dos discípulos, e grande parte dos sacerdotes obedecia à fé. Isto é evidência do poder de Deus. Está entendendo? Maravilha? Essa é a evidência. Se você conhece uma igreja que está convertendo os sacerdotes e que está multiplicando, focado no evangelho, este é o caminho. Aleluia. Quinto, Estevão, cheio de fé e de poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Então, quinto sinais, falei sobre 5 sinais da evidência do poder de Deus após receberem o batismo de fogo e os dons do Espírito Santo. Então a igreja, ela só avança nesta visão. Nenhum dos apóstolos se ingressou para fazer parte do governo de Roma, para defender a igreja ou fazer a igreja crescer. Não, eles ficaram ligados na palavra e na oração. Este era o foco, é o foco daqueles que são chamados para o ministério: oração e palavra. E assim eles abalaram o mundo, transformando vidas. Então, sinais de prodígios e maravilha entre os povos. Você quer? Eu também quero. Então vem comigo nessa fé e vamos avançando. Aleluia! Graças a Deus. Amanhã às 11 horas estaremos aqui
E eu vou continuar falando sobre esse tema. Vou falar sobre a série número 4, né? Orar em línguas libera o poder de Deus. E você que tem dúvida, pode entrar em contato comigo. Meu telefone é o DDD 17 981 16 8486. Pode me adicionar aí. Se você não é batizado com fogo, com o Espírito Santo, nós aqui imitamos os apóstolos. O apóstolos, ele impunha a mão sobre as pessoas, eles eram batizados com o Espírito Santo e começavam até a profetizar. E aqui não é diferente. As pessoas que vêm na nossa reunião, que crê, elas são batizadas com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. E Deus opera os dons segundo o seu querer, segundo a sua vontade. Mas se você não é batizado, eu quero orar por você. Tá? Pode me adicionar que nós vamos orar por você. Eu e a pastora Lucimara, né? E o cantor Júnior, né? E a cantora Aldineide também está aqui. Maravilha! Então ligue, DDD 17 981 16 8486. Pode ligar, que nós vamos orar por você. Aleluia, em nome de Jesus, porque nesta madrugada eu já acordei orando em línguas. Aleluia, eu sou praticante daquilo que prego. Amém? Glória a Deus. Então vem comigo nessa fé, tá? Vou colocar o meu filho cantando aqui um pedacinho que ele ministrou domingo. Sábado ele vai estar ministrando, né, no culto de jovens, né? Depois nós vamos ver se nós vamos fazer uma ministração hoje à noite. Talvez ele vai estar tocando aqui também. Maravilha? Então, não vai dar para mim falar o nome de todos vocês. Muito obrigado pelo carinho. Vocês que estão aí nos grupos, né, nas páginas, né, são mais de 10 milhões de pessoas. É muita bênção, né, poder estar aqui, trazendo aqui esta palavra para todos vocês. Então, fiquem todos na graça e na paz. Então, vamos lá. Pai, nós te agradecemos em nome de Jesus e cremos que nesta hora o Senhor já batizou com fogo e com dons do Espírito Santo aqueles que estão crendo na tua palavra. Assim como Pedro pregou a tua palavra e 3.000 almas se converteram a ti, Senhor. Eu creio que é o Senhor que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É o Senhor que transforma a vida. Eu creio que é o Senhor que abre os olhos para que nós possamos enxergar o teu tesouro, chegar à tua palavra. Pai, eu creio que a tua palavra está curando, assim como o Senhor andou nesta terra. E quando o Senhor falava a palavra dos profetas, os demônios saíam das pessoas, as doenças pulavam para fora. Eu creio que cada vez que eu falo a tua palavra, milagres estão acontecendo. Por isso, Pai, nós cremos no teu poder e nós colocamos diante do teu altar todos os pedidos de oração, do Facebook, do WhatsApp, o que foi pedido por telefone. Nós colocamos diante de ti o Fernando, o garoto que está entubado no hospital de 6 anos com Covid, e todas as pessoas que estão entubadas. Nós colocamos diante do teu altar e cremos no teu poder, Senhor, que sinais e prodígios e maravilhas estão acontecendo através das nossas orações, através das orações de todos os santos que estão clamando e suplicando, de todos aqueles que estão comigo agora, ao vivo, orando comigo. Eu me uno à oração de cada um e entro em concordância e creio na tua palavra, em nome de Jesus. Receba o teu milagre, receba o batismo de fogo, receba os dons do Espírito Santo, em nome de Jesus. Então vamos soltar aqui o brother Júnior. E temor não há, mas eu bem sei. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vive está.